Olá, boa noite. Aqui Inês Holiday, de Bruxelas. A live Poesia na Janela. Acabou só Poesia na Janela, porque já estamos. A vida voltou ao normal, meu Deus. Se é que se pode chamar de vida normal esse tipo de vida. Mas enfim, já os restaurantes já estão abrindo as terraças, né? Claro, mudou o cenário, agora é com distanciamento, todo mundo de máscara. Para comer vai ser difícil. Mas enfim, fui dar uma olhadinha para ver se os cinemas já abriram, mas ainda não. De cinema vai demorar, mas isso é o que me faz falta. Na realidade é cinema, que eu adoro cinema. Enfim, há de chegar. O vírus está. Acho que foi vencido aqui na Bélgica. Espero que no Brasil também, né? Então a gente estava naquele documentário, né, sobre a armadilha contra as democracias, né, do neoliberalismo. E então a gente fez o primeiro capítulo, são 10 capítulos, aqui é o segundo capítulo, e aqui ele traz um pouquinho as origens, né, da ideologia neoliberal, focando, claro, na origem, que é o liberalismo, né, que esse neoliberal foi inventado bem mais tarde, aí pelos anos 70, 80. Então ele foca, essa parte do documentário foca na parte das condições que levaram, né, ao surgimento do liberalismo, e fala sobre os dois fundadores, né, do movimento neoliberal. A gente falou na vez passada. Quem não viu, vê. Quem tiver por aí, quem não viu, é só ir lá no YouTube e ver a live de ontem. Aproveita e se inscreve no canal. E aí, para entender, né, a primeira parte, onde fez a introdução, falou-se do Monte Le Mont Pelerin, né, o Monte Peregrino, que se tornaria a empresa-mãe da internacional do neoliberalismo, porque é um internacional, né, um mundo globalizado. E isso ganhou o mundo, né? Até pouco vitorioso, mas bastou um vírus para botar em perigo. E capaz que derruba. Então, e no capítulo 3, vamos falar hoje do capítulo 2 e o 3, né? O capítulo 3 fala da questão dos think tanks, que eu gosto de zombar dizendo que é tanque de guerra, né, que passa por cima de todo mundo, mas é mais ou menos assim. Então ele descreve como essa sociedade do Monte Peregrino se espalhou pelas associações e pelos think tanks, cujo o papel deles, na realidade, é propagar a ideologia neoliberal, né, na esfera política, na esfera pública em geral, né, nas empresas, em tudo que é canto, porque eles, feito água, assim, né, se espalharam para tudo que é canto, foram invadindo, né, e você sabe que água, quando começa a dar invasão, é lasca, é muito difícil de controlar. Então, eles invadiram toda a esfera pública e tem um momento onde é Noam Chomsky, né, que explica o surgimento dos think tanks e que apareceram aí na década de 60, né? E essa gente se juntou aí com um monte de outras pessoas, gente assim que a gente não conhece bem, porque faz parte desse mundo da economia, da indústria, do industrialismo, sei lá. Essa gente. Então, eles ficam espalhando essa ideologia. E assim, como é como um conto, né? O que começa, contou bem. O que seguir já conta de qualquer jeito. Não sabe nem. Tem uns aí no Brasil que não sabem nem o que diabo é. Falam, mas sem saber o que é. Misturam tudo, né? Então, o liberalismo, ele
apareceu na Europa no século XVIII, que foi uma coisa contra o mercantilismo. Quando eles dizem contra, eu fico meio que duvidosa, né? Porque é um sistema que foi mudando de nome, mas que sempre eram os mesmos e os descendentes dos mesmos, né? Que trabalhavam com isso, né? Que aplicavam isso, né? O mercantilismo foi a época do tráfico negreiro, da escravidão e tudo isso, uma época terrível aqui da Europa, né? Então, e eles, o que eles não queriam era a intervenção do Estado no mercantilismo, que eles não suportavam, né? Porque bom, eram os estados absolutistas e quem mandava era o rei. Tudo era feito para o rei, era para enriquecer as coroas. Os pobres europeus, eles continuaram pobres. Até os anos 60, aqui passava muita fome aqui na Europa. Foi com o Plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, que mudou e com a abertura da sociedade de consumo. Então, vem subsídio de tudo que é lado para que o povo possa consumir, que o consumo é que sustenta a economia capitalista, né? Porque quando você fala liberalismo, você está falando de capitalismo, né? Aí tem o liberalismo político, né? Porque tem o liberalismo econômico e o liberalismo político, né? Um deriva do outro, claro. Um justifica o outro. A ideologia, né? Política é a ideologia. Então essas ideologias aí foram lançadas pelo filósofo inglês, um dos representantes aí do Iluminismo, John Locke. E a obra dele conhecida foi Segundo Tratado do Governo Civil. E ele negava nessa obra a origem divina do poder, né? Porque os reis, eles diziam que eram de direito divino, que eles foram escolhidos por Deus, igual que tem um doido aí no Brasil que tá dizendo também que foi enviado por Deus, ungido. Deus estava sem praga de gafanhoto, né? Para mandar uma desgraça dessa Brasil, porque Deus era acostumado a mandar praga. Praga, dilúvio e outras misérias. Então, ele negava essa ideia, né, de que Deus tinha escolhido reis, tanto que depois cortaram a cabeça de rei aí, Deus não fez nada para impedir. Então ele sustentava que os cidadãos, todo cidadão tinha o direito natural de liberdade, de propriedade privada e resistência contra governos tiranos. Então, no começo era positivo. Agora, sim, é uma abstração, porque quem tinha a propriedade não era todo mundo, né? Todo mundo não tinha direito à liberdade, todo mundo não tinha direito à propriedade, eram alguns que tinham, né? Os grileiros da terra que tinham direito, né? Mas, enfim, ele tinha que pensar por todos. Então, a proposta dele era substituir o absolutismo, né, por uma relação contratual entre governadores, né, e as bases desse relacionamento por um conjunto de leis escritas, constituições, né, e tal. E aí, bom, esse liberalismo foi ganhando contorno definitivo com o economista escocês Adam Smith. Eu lembro até de Janaína Pascoal falando, eu ouvi falar de Locke, que ela estava se declarando liberal, né? Aí eu ouvi falar de Locke, de Smith. Ele é considerado o criador do liberalismo econômico. Eu não vou ler as teorias dele, porque eu também nem botei aí, vocês procuram aí na internet, quem estiver interessado. Mas a obra principal dele se chamava A Riqueza das Nações. Que nações ele falava? As nações europeias, claro, né? E como é que essas riquezas foram adquiridas? Eu não sei se ele disse, que eu nem lembro se eu li todo esse livro, eu li umas partes só, porque eu não encho meu saco com essas coisas, não. Li só partes. Então, como é que foram feitas essas riquezas das nações? Eu já falei, foi invasão de terras dos países, saqueio das riquezas, extermínio das populações nativas, tráfico negreiro, escravidão, trabalhos forçados na África e guerras coloniais, né? Foi esse o circuito da riqueza das nações europeias.
né? E, bom, nesse livro ele demonstra assim também a divisão do trabalho, né, como um elemento essencial da produção, do mercado, tal e tal. E, quer dizer, era um modelo aí econômico que forçava o empresariado a ampliar a produção buscando novas técnicas, né? Aumentando a qualidade de produto, baixando os custos de produção, né? Pagando misérias aos operários, né? Porque foi o período aí, esse período de desenvolvimento, era o período mais terrível das populações europeias. Né? Criança de. Bastava ele ficar em pé, que já era obrigado a ir trabalhar nas fábricas, tudo que é canto, perdia a mãozinha, perdia. Quantas crianças ficaram alejadas porque enfiavam eles nas minas, porque eram pequenininhos, podia entrar nos buracos das minas, morriam por lá. É horrível, né? Então, e era muita pobreza nessa Europa, muita pobreza, muitas doenças, muitas coisas. Leia aí Os Miseráveis de Victor Hugo, vocês vão ver o que era a Europa, quem não leu, que eu acho que todo mundo leu isso. Eu fiz meu trabalho, eu sou professora de francês também, já fui. Então, eu fiz meus trabalhos de fim de estudo com a literatura francesa, né? Especialização em literatura francesa, então eu tive que me engolir esses livros. 4 séculos de literatura francesa. Era barra pesada. Então, então esse modelo ele preconizava, né, a concorrência, né, concorrência. E segundo ele, isso favorecia a lei natural de oferta e procura, lei natural de oferta e procura. Vai ver que era, com troca devia ser a mesma coisa, porque tudo isso foi a evolução do ser humano, ele foi pensando naquelas coisas que ele fazia, né? E, segundo ele, é, traria prosperidade para todos. Ele era um otimista, Alan Smith. E a Inglaterra, então, ali, se havia pobreza na França e em outros países, na Inglaterra, então, meu Deus, era uma miséria assim, incrível. Aí pronto, teve outro inglês também que se chamava David Ricardo, que foi o maior representante da escola neoliberal, liberal, né? E também chamada clássica, e que muita coisa vinha da Inglaterra, porque a Inglaterra é que estava com como é que chama? Desenvolvendo a indústria, né? E tudo ali, acontecia muita coisa ali na Inglaterra. E a Inglaterra sempre também teve bastante pensadores até hoje. Não, hoje em dia, acho que depois de Thatcher acabou com o cérebro de todo mundo. Mas teve grandes pensadores, a Inglaterra, né? O ruim dessas coisas era o preço da mão de obra, né? Porque o povo vivia de miséria, né? Era tostãozinho que ganhava. E às vezes nem ganhava, sem falar dos abusos, né? Os patrões que abusavam das mulheres. A mulher não tinha direito a nada, não tinha direito a voto, não tinha direito a nada. A mulher e a criança sofriam muito. Mas os homens também, eram os pobres, né? Eu tô falando, né? Uma coisa terrível, né? Então, pronto, esse negócio aí é produto da Revolução Industrial, né, que se solidificou bastante no século XIX e que aí, bom, construiu essa ideologia que ficou predominante aí em toda a sociedade ocidentais, né? E com essa rápida expansão, né, do capitalismo, o liberalismo assumiu formas distintas, né? No Brasil, quem defendeu o liberalismo foi a UDN, que era aí nas épocas de 45, ainda na ditadura de Vargas, fim da ditadura. E a UDN era a União Democrática Nacional, algo assim, acho. Enfim, mas no Brasil também se influenciava muito. O Brasil sempre copiou muito a Europa e os Estados Unidos, né? Antes copiava a Europa, agora copia tudo dos Estados Unidos, né? O Trump, ele espirra, Boswell gripa, né? Então, o que dizia Hobbes? Os três que
que vieram com essas teorias eram Hobbes, era Locke e Jean-Jacques Rousseau, né, o francês. Então, eles tinham os conceitos aí sobre a questão da natureza, e antes da natureza, antes das sociedades, né, eles imaginaram como os seres viviam antes dessas sociedades estruturadas, né, que nós vivemos, que acabou nessa coisa que nós temos aí, né? Então, esse conceito de estado da natureza, mas era uma metáfora, né? Seria um período pré-social, onde os seres humanos é, é, viviam plenamente livres, né? Acho que ler a Bíblia, né? O negócio do paraíso. Acho que eles leram a Bíblia e imaginaram o paraíso neoliberal, o paraíso liberal. Então, segundo eles, as pessoas seriam livres, né? E que seria uma coisa muito natural e que todo mundo era igual. É uma espécie de paraíso terrestre, mas é puro sonho, né? É pura imaginação, é abstração de filósofo. Então, esses três aí, né, tiveram as principais concepções filosóficas sobre a questão do homem, da natureza, o homem natural, né? Então, era Hobbes, Locke e Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tem coisas bonitas escritas. Ele tem um livro que chama Passeios de... Não, como era? Promenade d'un penseur solitaire. Passeios de um pensador solitário. Ele gostava de passear no cemitério. Então, Thomas Hobbes ele dizia o quê? Ele era a ideia da guerra de todos contra todos, né? Então, ele dizia que os seres humanos possuíam uma tendência natural à violência. Daí é aquela frase dele conhecidíssima, né? Que o homem é o lobo do homem, o homem é o lobo para o homem, alguma coisa assim. Mas que eu saiba, o lobo não ataca outro lobo. Eles andam, inclusive, em bandos, né? O lobo é tribo, eles andam em bando, porque eles se protegem entre ele. Ele come as outras espécies, mas não ele mesmo. O ser humano, nem. O ser humano anda em bando, mas de repente, ali no bando mesmo, pode estourar e a comilança acontece, né? Então, segundo ele, por conta do intelecto, o ser humano domina a natureza e acaba se deformando e acabou a igualdade, né? Aí, então, tem que celebrar um contrato social para poder viver junto, né? E nisso, para ter segurança, né? Porque ele acha que o ser humano não confia nele mesmo, nem no outro. Aí o que é que ele faz? Ele tem que arrumar um governante que vai ser o mediador entre ele e ele, entre ele e os outros. Ai, meu Deus. Então aí ele se submete a um governo que, através de leis e, sei lá, e punições e o diabo, vão garantir uma vida mais ou menos segura, né? E aí, bom, nesse caso eles abandonam o estado de natureza, né, e dão origem ao estado civil, né, por contrato social. Acho que ele até tem um livro que é escrito que se chama Contrato Social, ou é Rousseau, acho que é, sei lá. E Locke, o que é que dizia Locke sobre o direito natural? Locke era também inglês, né, conhecido como o pai do liberalismo, como eu falei lá, né? Então ele criou a concepção do direito natural dos seres humanos, mas diferente do pensamento de Hobbes. Locke afirma que os seres humanos em estado da natureza não vivem em guerra, que vivem pacificamente, né, pelo fato de terem liberdade e igualdade. Então, para ele, o indivíduo a nascer receberia da natureza o direito à vida, o que é verdade. Isso aí é verdade, né? A liberdade e os bens. Que bens não, o bem, a natureza é da natureza, né? O homem se apropriou, o homem não é dono da natureza, isso aí eu discordo, né?
E, bom, direito à propriedade. Não, isso aí é uma usurpação. A terra seria de todos. A natureza, ela é dona de si mesma. E o mais forte que pegou, né? Quem foi mais forte foi pegando. E aí, bom, né, mas, bom, segundo a ideia dele, ali com a questão da propriedade, aí o indivíduo foi entrando em conflito uns com os outros, né? Começou a disputa. E, bom, a partir daí, cada um defenderia seu próprio, sua sardinha, né? Puxar o lençol para ele, puxar a sardinha para sua brasa, né? E a coisa degenera. E aí foi necessária a criação de um poder mediador, né? Aí ele se submete de novo. Vocês lembram que eu falei da escravidão voluntária, né? Do filósofo Etienne de la Boétie. Os homens escolhem quem eles querem para mandar neles. O ser humano é escravo de natureza, eu acho. Não é o medo que leva a ser escravo, é o medo, né? Então, aí, como cada um defende suas sardinhas, aí foi necessário, então, um mediador, um governante. E aí, pronto, abandona o estado de natureza, né? E passa o contrato social, onde o Estado é o papel de juiz, né? De árbitro dos conflitos, para evitar a injustiça, né? Consequentemente, as vinganças, né? Porque o ser humano é dado a vinganças, ressentimentos e vinganças. Né? O cara, quando se sente injustiçado, que ele não consegue acabar, não consegue resolver, aí ele tenta acabar com o outro, né? E às vezes de maneira terrível. Então, para ele, então, ser livre é ter a liberdade de ditar suas ações e dispor dos seus bens. Os bens, vai ver como é que ele adquiriu os bens, né? Porque ele tem que ver isso. Mas, enfim, esses filósofos, eu não sei se. E eles estavam defendendo ali as sardinhas deles também, né? Então, Locke afirma que a função do Estado é interferir o mínimo possível na vida dos indivíduos, atuando apenas na mediação do conflito, né? E na defesa do direito à propriedade. Isso aí ele não esquece. Ele dizia que onde não há lei, não há liberdade. Já eu acho que lá onde há lei, meu Deus, é que não há liberdade. Enfim, pelo menos no Brasil, a lei no Brasil é uma desgraça, né? E aí, Rousseau, como é que ele viu o bom sauvage, o bom sauvage, o bom selvagem, né? Bom, Jacques Rousseau era francês, né? E a concepção dele do ser humano em estado de natureza, totalmente em oposição a Locke e a Hobbes. Rousseau dizia que o ser humano é naturalmente bom, né? Seria o bom selvagem inocente, incapaz de praticar o mal, como os outros animais, que nós somos animais, né? O reino animal, né? Fazemos parte do reino animal. Pensante. No entanto, esse estado termina por algum motivo particular. Por exemplo, ele dá o exemplo, né? O indivíduo cerca um pedaço de terra e classifica como seu, o grileiro. E aí surge a propriedade privada, né? E isso aí, então, é motivo de desigualdade, de violência. Inclusive, pode chegar à guerra, né? Porque guerra, geralmente, tem a ver com território. O principal motivo de guerra é território. Né? Quer ocupar um território para pegar riqueza, etc. Né? Vem daí as guerras. Mas, segundo ele, bom, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não sei se ele pensava na mulher ao mesmo tempo, porque nós não, nós somos legais, não tem sociedade que nos corrompa. Sauf peut-être Madame Thatcher, salve Madame Thatcher. E aí, bom, é onde surge o estado de sociedade, né, onde os ricos possuidores, né, aqueles que têm a posse de algo, lutam contra aqueles que não têm. Porque o rico fica com medo que o pobre venha tomar aquilo, coisa dele, aí o que é que ele faz? Extermina os pobres. Então aí pronto, eles tentam viver em sociedade através de um Estado que
deve contemplar e realizar a vontade geral, né? Imagina, então, a confusão que dá, né? Dá confusão. Né? Aí pronto, aí chegamos aí no neoliberalismo, saímos lá do clássico e vamos para o neoliberalismo. Não sei nem se os filósofos pensam essa coisa ou se é só os economistas. Porque aí é brabo, porque o filósofo ainda tem essas capacidades de abstração, né? De pensar no bem comum, né? Mas os economistas, meu filho, aí não, eles querem a sardinha inteirinha. É. Então, o que é o neoliberalismo? É o conceito originado do conceito clássico, né? E a característica é a defesa de maior autonomia dos cidadãos, né? Nos setores político e econômico, e logo Estado mínimo para o povo e para eles, máximo. Né? Quando eles estão afundando, aí no instante eles se lembram do Estado, aí vão lá pegar dinheiro, pega dinheiro e depois atola o Estado de novo, né? Assim é. Então, e aí, bom, essa coisa é baseada no liberalismo, né? Aquele que a gente falou que surgiu no século XVIII com a Revolução Industrial, né? E, bom, mas os ideais do liberalismo foram interrompidos pelas teorias de Keynes, né? Que surgiu aí após a Segunda Guerra Mundial, né? Ele já pregava ideais totalmente opostos, né? Então, esse modelo keynesianismo foi bastante criticado, né? Ele voltou um pouco o liberalismo econômico, né? E aí, no século XX, ele regressa com o nome de neoliberalismo, mas vem ser praticamente a mesma coisa, né? Muda de nome, mas a coisa fica a mesma. Mas essa coisa teve lugar mais assim na época de 70, né? Nos anos 70. É, e foi se apoiando mais nos princípios do capitalismo, né, tentando tudo era crescimento, desenvolvimento, né, e a ênfase sempre a mesma, não interferência do Estado na economia, mas mais do que os liberais que achavam que o Estado devia ser mediador nos conflitos entre os seres humanos, né, por causa de propriedade. Mas aqui os neoliberais eles não querem interferência do Estado, a não ser que para salvar os bancos deles, essas coisas. E que tudo para eles deve ser baseado no livre mercado, né? E o principal aí é as forças do mercado. É como uma entidade invisível, aquela mão invisível que ninguém sabe o que é, mas o mercado é os donos de banca, é os donos de empresas, são essas coisas aí, né? Da bolsa. Essa gente aí que é o mercado. E muitos governantes que são bilionários. Hoje em dia está na moda presidentes bilionários, né? Um safado que não tem experiência nenhuma, só vem conversar besteira. Então, o que o neoliberal gosta muito é de privatizar. Né? Eles não suportam empresas estatais, não suportam, tem que privatizar. Livre circulação de capitais, né? Internacionalmente, né? Essa coisa que estão aí chamando de mundialização, que é uma falácia. A mundialização começou quando? Século XVI. Os navios aí correndo o mundo aí atrás de riqueza, atrás de gente para escravizar. Isso aí, a primeira mundialização começou ali, século XVI. Então, liberam tudo para as empresas multinacionais, né? Não cobram imposto, não, essa gente pode sonegar, pode explorar, pode fazer o que quiser, que não acontece nada contra elas, né? E as legislações aí com essa gente é umas coisas assim que ninguém entende, porque aí não tem como pegar eles para pagar imposto, essas coisas todas, né? E também são contra tudo que seja protecionismo do Estado para as populações carentes, né, para a maioria da população.
né? E quem acaba pagando imposto é o pobre, né? Quem acaba pagando é o pobre. O rico nunca paga nada. E no Brasil, como é que se deu essa coisa do neoliberalismo? Sabe quem trouxe essa coisinha aí? FHC, essa belezura que está querendo aí agora dar uma de antifascista. Se lambuzou aí com os fascistas durante anos e agora vem com esse papo. Com essa praga foi presidente de 95 a 2002, né? E ele então implantou as reformas, né, que segundo eles era para modernizar o Brasil. Eu não digo que não tenha modernizado, mas o Brasil ficou, a população brasileira ficou numa miséria também, nossa, lembra, não sei se você lembra, mas tinha assalto nas feiras, tinha arrastão, tinha nos mercados, retirante, indo pegar comida que não tinha. E esmolé no Brasil era o que não faltava. Era tanta gente pedindo esmola no Brasil, mas era tanta gente pedindo esmola no Brasil. Criança na rua, então. Era milhões de crianças na rua, cheirando cola. Quem não lembra? Eu lembro muito bem. Às vezes no Brasil eu chorava de ver aquelas crianças ali, tudo jogadas lá no chão, ali, famílias inteiras, né? Cheirando cola, porque é o único jeito de sobreviver, né, num horror desse, né? Então, esse neoliberalismo ele ganhou muita aceitação aqui na Europa na época de 80 e 90, né, que foi a queda do fim do socialismo, como eles chamam, né, o socialismo, digamos, comunista lá do leste europeu, né, porque todos os países aí é tudo baseado no socialismo, né, aqui na Bélgica, em todo canto aí é baseado no socialismo, liberal e socialista ao mesmo tempo. Tudo é subvencionado aqui para as pessoas pobres, aí tem tudo aí para todo mundo. Embora que de uns 10 anos para cá foi endurecendo muito. Então, esse tal consenso de Washington, mais em 89, mais os integrantes do FMI, do Banco Mundial, se reuniram, né, para analisar a conjuntura, né, as economias do continente europeu, né? E também se reuniram com os representantes dos Estados Unidos, porque lá onde acontece qualquer coisa, os americanos sempre entram, né? A bandeira deles tem que estar em todo canto. E, bom, e depois isso também foi indo para os países latino-americanos, né? Mas nunca resolveu os problemas de desigualdade na América Latina. Ao contrário, afundou muitos países, né? Argentina, Chile. Mas, bom, aqui na Europa, Madame Thatcher, né? A Dama de Ferro, Estados Unidos, Escócia, Inglaterra, né? País de Gales, todo México, Peru, Venezuela, todos esses países. Mas o Chile foi a experiência piloto, né, do neoliberalismo lá, que foi com Pinochet, né? E parece que Guedes trabalhou lá. Agora ninguém vê o nome desse cara, ninguém sabe nada sobre ele. A única coisa que sabe é que ele roubou 600 bilhões aí de fundo de pensão, né? Vagabundo. Agora, o neoliberalismo na educação é uma desgraça. Se é ruim nos outros aspectos, na educação, então, porque o que eles querem como é que chama? Privatizar a educação também. Eu lembro, antes no Brasil, quem estudava em escola privada dizia que era vagabundo, que pagava, passava, né? E as escolas do Estado eram melhores. Aí isso foi enfraquecendo o Estado, foi enfraquecendo as escolas do Estado. E agora é o contrário, né? E aí, bom, para que os pobres não tenham diploma universitário, essas coisas, porque precisa de mão de obra escrava, aí eles fizeram cursos profissionalizantes, né? Para os pobres era curso profissionalizante, para o rico é universidade, mestrado, doutorado, pós-doutoramento, né? Vinha para a Europa fazer pós-doutoramento, né? E então esses cursos profissionalizantes preparam o aluno para o trabalho. Eles não fabricam pensantes, fabricam trabalhadores, mão de obra, né? Porque você entra numa escola para trabalhar, você não desenvolve o espírito crítico, né? Que foi isso que aconteceu. E depois baixou a qualidade do ensino também, porque como o neoliberalismo tem que dizer que eles são
tudo deles é vencer, aí é, o povo fazia os alunos passar de qualquer jeito. Então, baixa a qualidade da aprendizagem, da formação. Aí pronto, a gente falou desses tal de think tanks, né, que eu chamo de escavadeiras, porque eu digo que é tanque de guerra, mas não é não, é reservoir, como é que chama? Reserva. Né? O tanque que eles falam é como se fosse, se o cérebro fosse um tanque, ali onde tivesse ideias ali acumuladas, guardadas e prontas para serem usadas, né, para ajudar os governantes a governar. Mas, na realidade, é para ajudar os governantes a entregar tudo para eles, né? Então, genericamente, think tanks são organizações, né, que realizam pesquisas sobre políticas públicas, né, que buscam influenciar por meio de promoção de suas ideias é, os governantes, né? Então eles atuam influenciando todo mundo, né? É lobby, né? Modifica a opinião pública, né? Mas aí tem coisa séria também, às vezes, no think tank, porque eles são usados para fazer estudos, né? E pesquisas e tal. Mas muitos assumem interesses religiosos ou ideológicos, né? Como aí Bala, Bíblia e sei lá qual é o outro, Boi, né? Boi. E geralmente são conservadores. Nunca é muito difícil você achar um neoliberal que seja progressista. Né? E com esse uso aí massificado da internet, esses think tank, eles já não é mais nem difundir ideia, é disparo de fake news. É disparo de fake news, né? Mas, bom, em parte, né? Esses são mais os think tanks da sociedade civil, porque tem as fundações que são sérias, né? Como Fundação Getúlio Vargas, SEBRAP, né? O NEV, né? Que é o Núcleo de Estudo sobre Violência no Brasil, o IPA, né? Que faz as pesquisas para para a presidência, para o governo. Só que agora vai acontecer uma coisa trágica com os estudantes brasileiros que queiram vir fazer mestrado, doutorado ou pós-doutoramento no exterior. Se eles forem utilizar estatísticas do Brasil, as universidades não vão aceitar. Como na época da ditadura. Não aceitavam, não aceitavam de jeito nenhum. Por quê? Porque eles mascaram os dados. Você viu agora Bozó que mascarou isso? O mundo inteiro falou nisso, saiu em tudo que é jornal. Duvido que tenha agora uma universidade que aceita um estudante brasileiro com dados vindos do Brasil enquanto Bolsonaro estiver lá. Postam? Pois pode saber, vai ser trágico para os estudantes aí ricos que votaram nesse homem, que vão vir fazer doutorado no exterior. Vocês vão ver o que vai ser agora. Procura assuntos que não tem nada a ver com o Brasil, então, porque não vão aceitar os dados do Brasil. É uma vergonha dizer isso, mas é isso mesmo. Eu me lembrei disso hoje, né? Porque da ditadura eles não aceitavam, porque os milicos, eles modificavam os dados, né? Eles mentiam pra caramba. Então ninguém confiava. Eu tive um amigo meu que veio do Brasil aqui fazer doutorado e disseram para ele, não, a gente não aceita as estatísticas do Brasil. Aqui na Universidade Livre de Bruxelas, tive dois amigos meus que vieram e foram barrados no baile. E tem outros também que são a desconfiar, né, como o Instituto Milênio, que é do Soros. Não quero fazer complotismo aqui, mas Fora da Liberdade e Milênio, esses dois aí, desconfiar, porque são eles que financiam, eles financiam tudo, financiam a esquerda, financiam a direita, financiam centro, eles financiam guerras, eles financiam as revoluções amarelas, eles, né, golpes híbridos, não, guerras híbridas, golpes de Estado, judiciários,
Eles financiam tudo. Financiam o racista e quem luta contra o racismo. Porque o que eles querem é controlar. Agora, bom, por exemplo, eles não vão financiar uma extrema esquerda, não vão financiar anarquista, não vão financiar é, comunista, não, é aquela esquerda assim moderada, né, que ninguém sabe direito se está em cima do muro, se vai cair para um lado, se vai cair para o outro, né, que aquele tipo de esquerda assim, eles dão bolsa para ele, dão dinheiro. E o MBL, essa turminha foi lá para os Estados Unidos, eles eram tudo financiados por esses safados. E aí, os think tanks do Bolsonaro, quem são os think tanks do Bolsonaro? Olha, gente, eu não choro porque eu já chorei tudo que eu tinha que chorar na minha vida, sabe? Eu decidi desde muitos anos que eu quero ser feliz e viver a vida da melhor maneira possível. Você tem escolha, a vida tem um lado bom e um lado ruim. Aí escolhi o lado bom. Eu quero me divertir, eu quero rir e tal. Então, mas a situação do Brasil, olha quem são os think tanks do Bolsonaro. Olavo de Caralho. Esse é o grande think tank, né? Aquilo não é uma reserva de pensamento, é uma reserva de palavrão. Uma reserva de palavrão. Steve Bannon, né? Steve Bannon, esse famigerado de extrema-direita americana que ajudou Trump, que ajudou Bolsonaro, né? Que derrubou aí o Brexit, ele é responsável pelo Brexit, né? Mas ele tentou infiltrar a extrema-direita, tentou fazer aí uma espécie de operação Condor com a extrema-direita europeia, se lascou, porque a extrema-direita europeia ela é nacionalista. Aí mandaram ele se catar, né? Aí ele foi se catar no Brasil. E o pior é que parece que vai ter um amigo dele aí, americano, que vai ser conselheiro do Ministério de Relações Exteriores no Brasil. Isso é alta traição, gente. Ministério de Relações Exteriores? Caraca, isso é alta traição. Bolsonaro é um traidor. Realmente. Isso é um escândalo. É um posto estrategíssimo. Como é que pode botar um americano ali dentro, provavelmente agente da CIA, porque seguramente, não é nem provavelmente. Então, vamos ver mais quem são os think tanks do Bolsonaro. O velho da Havan, né, que o Olavo agora chamou ele de Zé Carioca. O velho da Havan, que é conselheiro a Bolsonaro pela saúde, né? Foi ele que mandou mascarar os dados dos mortos de Covid. Pode. Esse velho já era para estar preso, porque ele já foi condenado em segunda instância, inclusive, né? Então ele é conselheiro ex-pandemia. Então temos lá um bando de general demente, mamateiros, cínicos, oportunistas, mentirosos. Outros think tanks do Bozol, blogueiros, tipo Alan dos Santos. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Pronto, e esse amigo com pincha aí do tal de Gerald Brandt, de extrema-direita também, que é com pincha de Steve Bannon, né, que vai ser conselheiro, então, quem é que está aí no Relações Exteriores? Esse outro doido aí. Vou usar um vira-lata, um lambe-hemorroida de Trump, um traidor da pátria. E agora apareceu hoje aí uma melhor, uma seguidora de Bozó aí que disse que fala com Deus desde os 6 anos de idade. Agora não sei se é os 6 anos de idade dela ou se é os 6 anos de idade de Deus. E que tem a cura para o coronavírus. Enxofre e alho. Porra, eu tava lendo aí o que diabo é enxofre. Você pode usar enxofre. Já usei tive espinha com 30 anos, eu não tive na adolescência, eu tive com 30 anos. E o médico me deu um remédio onde tinha uma dose de enxofre. Inclusive, acho que na nossa composição entra enxofre, porque a gente come folha, come tudo e vem na coisa. Mas em doses mínimas.
enquanto que esse negócio é altamente tóxico, o enxofre. Aí já vi gente aí no Facebook dizendo que foi curada com enxofre, já está recomendando às pessoas de tomarem enxofre. Olha, o alho não deu certo com o Temer. Não funcionou para Temer, o bicho ficou lá até o fim. E o enxofre, ela diz que fala com Deus e vem com enxofre. Mas o enxofre não é coisa do diabo. Não é do demônio enxofre que eu saiba. O diabo é que fabrica enxofre. Não, o diabo é, olha. Bozó não é enviado de Deus, não, é do diabo mesmo. Mas essa tá aí foi boa demais, viu? Então ela já está agendado o encontro dela com o Ministério da Saúde lá do Bozó. Então vamos ter enxofre, né? Ele vai abandonar a cloroquina e vamos tomar enxofre. Eu estou morrendo de rir desse país, sabe? Eu sei que é uma tragédia, mas, minha gente, não tem como, não tem como não rir, não. Cada doido, olha, uma subiu na goiabeira e falou com Jesus, outra fala com Deus e manda trazer enxofre, o remédio do inferno. Ai, que ideia higiênica, meu Deus. Vamos ler um poema aí de nosso querido poeta anarquista catalão, Lisânia na Lusitânia. Ele escreveu um poema que se chama A Ideia Higiênica. É enxofre. Bom, deixa eu conseguir parar de rir. A ideia higiênica que invento é o do papel higiênico, que benefício para a espécie. Ah, se não fosse pelos inventos, a nossa é a espécie inventora. Daí vamos a ver quando é que inventamos a ideia higiênica, a ideia que elimina os restos putrefatos das ideias indigestas, estrangulantes, as fezes coladas, as células do cérebro, ideias infecciosas, pestilentas, os coágulos, que impedem as ideias, que evitem, sobretudo, as tifoides, as ideias tifoides, excrementícias, intoxicantes, a que procurar a limpeza, não só do cu, mas também da cabeça. A que inventar a ideia higiênica que limpe a espécie de séculos e séculos de obstruções e diarreias, que possa pensar-se limpamente, que espécie tão distinta, que invento tão tonificante. Esse sim será o homem novo, quando acabamos as indigestões das pesadíssimas ideias e pudermos ter as nossas, digerir os segredos todos, sanar todas as mentes doentes. Inventemos de uma vez a ideia higiênica. Pronto, Bozó já pode inventar sua ideia higiênica com enxofre. É uma ordem. Ainda um poema de Lisânia de Lusitânia. Esta é a ordem, tudo resumido na ordem, tudo pendente das ordens, dos mecanismos, dos uniformes, das fronteiras, dos princípios, dos códigos, dos fins. Essa é a ordem. Símbolos, mensagens, leis, ordenações, conceitos, pragas de conceitos, desde que nascemos até que morremos, todos escravos dos conceitos. Mas nascemos, morremos, é a tal coisa possível no meio de tanta ordem. É ordenadores, faltava este grande invento, computadores, né? Que traduzido em espanhol, eles chamam ordenadores. Para que tudo esteja em ordem. Uma ordem, isso é uma ordem, ordeno e mando, sempre as ordens. Uma ordem, nossa razão. Essa sim é uma ordem. Os que nascem, todas as ordens, mãe dos crimes, sombra das luzes, poço dos sonhos, a palhaça do mundo. Instruções, mandamentos, como 10 mandamentos, milhares e milhares de mandamentos. Cálculos, classificações, rituais, milhões de rituais, tudo medido milimétrico. Como é que vamos ser únicos e companheiros? Ordem de Malta, ordem de São Bento, ordens medicantes, ordens e contra-ordens, a quadratura do círculo e da beleza e do pensamento. Pobre pensamento, se é uma criança. Como sair da ordem estabelecida imposta justiceira? Uma ordem de dominados e dominantes, de vencedores e vencidos. E a ordem dos fatores. Ordens, academias, isso sim, reais, formatações da mente. O mundo é uma ordem fantástica.
enlouquecido, faz e desfaz, faz e desfaz. Atenham-se às ordens. Uma ordem é uma ordem. Espero que saibais o que quero dizer quando digo ordem. Não, não. O que nós precisamos é de desordenadores. Mudar a ordem implacável. Este viver matemático, geométrico, mimético, envenenético. É a ordem. O que podemos esperar se nascer é uma ordem, morrer uma ordem? Tanta ordem, tanto sofrimento. Por ordem alfabética? Por ordem de entrada na cena? Não, não. Eu quero desordenar-me. Preciso desordenar-me, livrar-me de tanta ordenação, que faz de mim uma ordem. É a ordem, cuidado com a ordem. Como sentir se somos uma ordem? Como pensar se somos uma ordem? Como sonhar se somos uma ordem? Réguas, medidas, alfaiates, enlouquecidos, medidores, essa é a ordem, ordem de registro. Trago os bolsos cheios de ordem de registro. Forças da ordem, claro, da ordem. Não saio de uma ordem, já me persegue outra ordem. Ordem pública, público, ordem íntima, cada um irá dar ordem a si mesmo. E vozes preventivas e vozes executivas, pobres vozes. Passar, senhores, passar, numerai-vos, ordenai-vos. Proibido alterar a ordem, isso é uma ordem. Reflexos condicionados, funções condicionadas, pessoas rectas, ideias fixas, deuses retos e fixos, imagens, que mistura de imagem, de sombras, de ordem, uma ordem. A norma, a regra, é a regra, cumpre a ordem. É a ordem, o grande teatro da ordem. A eterna submissão do diverso à ordem. Liberdade da ordem. A ordem, essa é a ordem, dizei-me, do homem. O que resta aqui do homem? Pronto. Lhes ordeno que voltem amanhã. E boa noite. Obrigada. Beijos.